Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Luana Raquel, né? E hoje eu vou dar início a um projeto gerado no coração de Deus para nossas vidas. E o nome desse projeto, o nome desse canal que nós estamos iniciando hoje é Curadas para Curar. Foi uma experiência minha com Cristo, né? Eu vivi momentos de muito sofrimento e angústias na minha alma, né? E eu fui curada pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus, por intermédio desta palavra que é remédio, que é alimento para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam. E o Senhor trouxe para mim uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de alegria. E não significa que nós não tenhamos lutas, que nós não tenhamos dificuldades, que não enfrentamos em nosso dia o peso dessa tribulação que nós estamos vivendo na terra. Mas existem recursos dados pelo Espírito Santo de Deus para que possamos ser transformados e vivermos em novidade de vida todos os dias. E é por meio da palavra de Deus que eu achei acesso à cura e à transformação da minha alma. E aí um certo dia, um dia que se chama o dia de hoje, Deus, ele falou, você está curada para curar vidas. E eu tomei posse dessa palavra. E estou aqui hoje para trazer cura para a sua alma, como o Senhor trouxe para a minha. Se a sua alma anda abatida, aflita, angustiada, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Há esperança para a alma cansada. Há esperança para a vida que está em Cristo Jesus. Se a sua vida está em Deus, se a sua esperança está nele, eu te digo, ainda há vida para você. A sua alma será curada e transformada pelo sangue de Jesus. E eu queria deixar um texto da palavra no livro de Lucas, né, no capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 38, que diz assim, e fala esse texto, ele fala de Marta e de Maria, né? É um texto muito conhecido por nós, mas eu queria estar ressaltando algumas questões aqui que são muito interessantes que o Senhor falou ao meu coração. E o texto é o seguinte, ele fala da seguinte maneira: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviços? Dizendo-lhe que diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Né? Então esse texto a gente já conhece, é um texto muito propagado, né, por todos os irmãos, porém eu queria enfatizar no sentido desse versículo. Marta estava preocupada com muito serviço, né? E Maria, ela se assentou para ouvir Jesus. Então, a Marta e a Maria, ela representa as nossas vidas, ela nos representa. Porque existem momentos em que nós estamos afadigados, cansados, né? Preocupados, inquietos pelos problemas da vida. Existem momentos em que a gente se encontra ansiosos, né, devido a tantas circunstâncias que a vida nos traz, tantos problemas, tantas dificuldades, e às vezes não encontramos soluções. E nós temos esse papel de Marta, né? Nós temos também um pouco disso em nós, a inquietude,
a insegurança, a incerteza, né? Tudo isso que trouxe para ela um movimentar da sua vida, né, do seu cotidiano. Ela estava inquieta, ela estava tentando organizar as coisas, e quantas vezes nós estamos tentando organizar a nossa vida, colocar as coisas em ordem, e tudo que parece é que as coisas continuam fora do lugar. Por mais que nós venhamos tentando deixar as coisas em ordem, colocar tudo no seu devido lugar, agir da melhor maneira, parece que nós não alcançamos isso. Parece que nós não chegamos a um denominador de colocar as coisas em seu devido lugar. A gente pode trazer até para o material, quando às vezes a gente quer colocar a nossa casa mesmo, matéria, em ordem. E parece que você arruma a sala, vai para o quarto está bagunçado. Aí você vai, arruma o quarto, volta para a sala, ela de novo já está em bagunça. Então a gente não chega a um equilíbrio das coisas organizadas em nossa vida. E isso traz para a gente um desespero na nossa alma, porque nós não sabemos aonde encontrar a solução. Mas aí a gente se apega agora ao texto onde Maria, ela se posiciona, independente das circunstâncias do ambiente, está tudo fora de ordem, está tudo bagunçado, mas Maria, ela buscou sentar-se aos pés de Jesus. E ela sentou aos pés de Jesus e parou para ouvir o Senhor. E foi nessa hora que talvez a Maria, ela encontrou o alívio para a sua alma. Porque a Bíblia não relata que ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava desanimada, angustiada. A Bíblia não relata isso. Mas a Bíblia relata que ela foi sentar-se aos pés de Jesus. E se ela foi diretamente sentar-se aos pés dele, é porque a sua alma estava necessitada. E ela não pensou em mais nada. Ela não pensou em organizar o ambiente para preparar o local para ficar perfeito para Jesus entrar e habitar. Mas ela foi imediatamente se lançar perante ele como ela estava, para que o Senhor transformasse, porque ela sabia que ele tinha uma palavra para ela de transformação. Então ela sentou-se perante ele e parou para ouvi-lo, porque ela sabia que ele tinha a palavra que traria para ela a mudança. E Marta, ela estava preocupada com o ambiente, ela estava preocupada em como estaria o exterior para receber Jesus. E quantas vezes nós estamos preocupados, pensando como iremos recebê-lo, como estamos para receber, se está tudo em ordem, se as coisas estão perfeitas, e o Senhor está dizendo: venha como estais, porque eu tenho palavra viva, eu tenho palavras que vão saciar a sua sede, eu tenho palavras que vão saciar a sua fome. Busque-me, diante dos meus pés você encontrará recursos para a transformação do ambiente, para a transformação da sua casa, para organizá-la por meio da minha palavra, porque a palavra do Senhor, ela é direção para nossas vidas, ela é um mistério revelado a nós. Então, por meio da palavra do Senhor, nós temos recursos de transformação de vida. A cura, ela está na palavra de Deus. E se você hoje está com a sua casa fora da ordem, se você está achando que está uma bagunça o ambiente do seu lar, o ambiente do seu interior, a casa que habita o Espírito Santo de Deus não está em ordem, você pode acreditar que ela não é o lugar perfeito para ele habitar, porque ainda existe muita angústia em seu ser, ainda existe preocupações em sua alma, ainda existem aflições que não foram retiradas, ainda existem mágoas que não foram tiradas. O Espírito Santo está dizendo: lance aos meus pés as suas preocupações, lance-se aos meus pés e eu tenho transformação de vida. Venha até a mim, porque eu tenho cura para a tua alma, eu tenho transformação para o teu ser, eu tenho como colocar em ordem o que você não consegue colocar, eu tenho como te dar direção para você seguir o caminho certo, para encontrar o caminho que te trará a salvação, a libertação, a cura para o seu ser. E é por meio de Jesus Cristo que nós iremos alcançar
a libertação das nossas vidas, a libertação da nossa alma. A cura está em Cristo. Não busque em outros recursos, mas vá até o Senhor. Vá até os pés de Jesus. Chora nos pés do Senhor, porque Ele tem cura para nossas vidas. E curada nós seremos, curados para curar. Somos curada, eu sou curada por Cristo para curar vidas, porque Ele assim me fez. Ele curou a minha alma, Ele está organizando o meu interior, Ele transformou a minha vida e Ele está mudando o meu ser. E curada para curar eu estou. E você também estará curado se buscar no Senhor a cura da sua alma. Deus tem cura para a sua alma. Quem cura a alma do homem é Cristo, porque a sua alma pertence a Ele. E é por meio dele que você será curado. É por meio dele que você será transformado. É por meio dele que você encontrará a paz que excede todo entendimento. É por meio da sua palavra que você vai encontrar a direção, pois a bússola para nossas vidas, a bússola para o caminho certo, para prosseguirmos no caminho correto, é a palavra de Deus. Então que nós deixemos de ser um pouco de Marta e possamos nos colocar numa posição como Maria, de buscar o recurso em Cristo, de ouvir a sua voz, a voz mansa e suave. Manso e suave são as palavras de Deus para você. Manso e suave é o que Ele tem para trazer para a sua alma. Uma mansidão, uma paz, uma calmaria que ninguém pode dar. Nós não encontraremos em ninguém, não encontraremos por meio de nada, mas sim por meio de Jesus Cristo, através da sua palavra que Ele deixou para a salvação daquele que crê. Amém? Que Jesus Cristo ele possa falar melhor ao seu coração nesta manhã e que você possa encontrar a cura em Cristo, curada para curar, assim nós seremos, porque assim diz a palavra do Senhor. Deus abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração. Esta é a palavra de Deus. Continue ouvindo as mensagens que serão transmitidas por meio do Senhor Jesus através da minha vida. Mas quem fala é o Senhor. Nada tenho, nada posso, nada sou, não tenho palavras vindas de mim mesmo, mas existe uma palavra vinda do Altíssimo para os nossos corações. Todos os dias, em nome de Jesus, estaremos aqui neste canal, curada para curar, em nome de Jesus. Segue o meu canal, fica conosco aqui e dê o seu like, diga um amém, diga um glória a Deus, diga um Jesus é bom nos comentários e o Senhor falará aos nossos corações todos os dias. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.